Mas sempre vai falando aí para a gente conferir aqui se realmente está ruim ou é só para um ou outro. Então sempre vai dando uns toquezinhos aí. Tá? Então, boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos, obrigado pela presença novamente, tá? Hoje nós vamos iniciar o módulo de Word. Alguém perguntou agora há pouco, até a gente voltar aos presenciais, a sequência vai ser de módulos. Sim, pessoal, a ideia é essa, porque tem algumas pessoas realmente que não viram os módulos iniciais, Windows, Word, Excel, PowerPoint e tal. Então, a ideia é que a gente siga essa ordem. Voltou para as aulas presenciais, aí a gente volta para aquela sequência que nós estávamos antes da pandemia. Funnel Gap, terminar ele, né, dar aquela revisada, para vocês fazerem a prova. Quem não fez fazer a prova, acho que dessa turma aqui só 2 pessoas conseguiram fazer. E aí a gente começa o TCC, tá? Então, enquanto isso, a gente vai seguindo essa sequência. E voltando a falar, pessoal, eu já vi o Word, eu já vi o Windows, eu já vi o Excel e tal. Pessoal, ótimo, vocês vão ver pela segunda vez, tá? Professor, mas o meu curso vai se prolongar. Justo, vai aumentar os meses a mais, mas a mensalidade de vocês não vai aumentar, pessoal. Então, continua normal, assistindo as aulas, pagando. Quando chegar, por exemplo, já quitei as 24 parcelas, pronto. Ainda está faltando módulo para ver, você não vai pagar mais. O interessante é que vocês continuem assistindo as aulas, tendo em vista que esses conteúdos são conteúdos, por exemplo, para quem já viu, né? Um conteúdo que vem para complementar, tá, pessoal? Você vai revisar um assunto e tal. Então, assim, tem a questão do tempo, o tempo é de menos, né? Eu acho que o aprendizado que deve ser levado em consideração, tá? Então, hoje nós vamos começar o módulo de Word, tá? Muitos de vocês já conhecem aí o Word, né? Muitos de vocês já usam o Word. A gente vai usar aqui na aula a versão do Office 365, que é uma versão online, tá? Exatamente, Eiran. Quanto mais, melhor, né? E aí, o que acontece? Pessoal, o Word, o Microsoft Word, ele é o maior editor de texto no mundo, tá? Então, o Word é o maior editor de texto utilizado no mundo. Quando a gente fala por exemplo, Word, sempre vem aquela ideia da gente colocar, aliás, da gente digitar os trabalhos escolares, da gente fazer pesquisa, preparar documentos. Então, a ideia é exatamente essa, mas o Word a gente passa a questão, por exemplo, de vocês terem conhecimentos mais específicos, por exemplo, na hora de organizar um projeto, na hora de organizar um trabalho, tá? Vocês ainda não estão na faculdade, mas, claro, o próximo passo vai ser a faculdade. E na faculdade, por exemplo, se você não organizar um trabalho, que a gente chama lá de trabalho acadêmico, se o trabalho não ficar organizado da maneira em que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, informou, né, porque os trabalhos têm que ser feitos de acordo com a ABNT, né, foram estabelecidos, simplesmente o seu trabalho ele não é aceito na faculdade, tá? Então, um exemplo, nós temos o hábito, principalmente para quem está no ensino médio, por exemplo, vai fazer uma pesquisa, o professor diz, faz lá uma pesquisa sobre tal assunto, aí o aluno vai lá, faz uma pesquisa, entrega o professor, tudo certo, né? Então, na faculdade não é assim. Por exemplo, no ensino médio, você simplesmente copiou, colou, fez uma organizaçãozinha, entregou, pronto, está válido. Na faculdade não é assim. Primeiro que você não pode fazer essas pesquisas, né? Usar o copiar e colar. Na faculdade isso é chamado de plágio, né? Segundo que, se você não organizar, como eu falei agora há pouco, se você não organizar o conteúdo seguindo as normas da ABNT, o professor não vai aceitar o seu trabalho, tá? Então, simplesmente você fica reprovado naquela matéria, simplesmente por não organizar um trabalho de forma adequada. É isso que a gente vai ver aqui, tá? Vamos focar aí, mas tem basicamente, digamos, outros trabalhos que a gente vai fazer do dia a dia, bem interessante. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem, o Word é tão fácil, eu aprendi sozinho, pessoal. Certo? Você aprende.
aprende. Agora, conteúdos mais específicos não se consegue fazer, tá? Por exemplo, chega para uma pessoa que diz, eu aprendi a fazer o Word sozinho, pede para criar uma tabulação. Eles vão dizer, não sei nem o que é tabulação. Pede para criar uma mala direta, eles vão dizer o que é mala direta, tá? Então, quer dizer, conhecimentos específicos não tem. Aprenderam a usar o bruto lá, mas os conhecimentos específicos ficam a desejar, tá? Então, a gente vai forçar bastante essa questão dos conhecimentos específicos. Vou compartilhar aqui o Word para a gente começar, tá? Pessoal, primeiro, vocês entendam o seguinte, existem várias versões. A gente usa, na verdade, um pacote de programas para escritório que é chamado de Microsoft Office, tá? Já disse que o Word ele pertence à Microsoft. Então, primeiro, é uma ferramenta paga, né? Não é uma ferramenta gratuita. Se você quiser usar, por exemplo, o WordPad, como eu mostrei para vocês no módulo de Windows, no módulo passado, que inclusive, pessoal, não gostei das notas de vocês, viu? Foram notas muito... eu acho que passaram lá 2, 3 pessoas, se não me falha a memória, tá? E... aliás, mentira, deixa eu olhar, passaram acho que foi 4 pessoas, 2 tiraram notas boas, 9, 10, as outras eram 7, pessoal. Como é que você tira 7 no módulo de Windows? Cada pergunta besta, cada pergunta fácil, que só Jesus na causa, e vocês erraram. E muitas das questões que tinha na prova, eu já revisei na semana passada, já para facilitar para vocês. Teve gente, por exemplo, que tirou 3 na prova. Teve gente que tirou 4 na prova. Teve gente que não sabia o que era aquela hierarquia de pastas. Ou seja, você criar uma pasta dentro da outra. Né, pessoal? Algumas pessoas não me enviaram essa parte de você abrir nem o bloco, nem o WordPad lá no celular, ou o Word mesmo no celular, que tem no celular, e enviar para mim. E o que eu acho curioso é que durante as aulas o pessoal entendeu. Não, professor, entendi. Entenderam? Entendi. Né? Alguma pergunta? Não, entendi tudo. Então, aí o que acontece? Pessoal, uma prova daquela, se fica não, pelo amor de Deus, é estudar. Questão que vocês não estudam. Como é que vocês vão passar nas provas? Aí eu já antecipo para vocês, viu? Dê uma estudada, revise, quando estiver pronto, aí manda uma mensagem para mim, professor, eu estou pronto, vamos fazer a prova, aí eu mando o link de outra prova para vocês fazerem, tá? Eu sempre tenho 2 aqui, e eu mando o link de outra prova para vocês, seguindo o mesmo raciocínio, certo? Só que com outras questõezinhas aí, certo? Então, olhe lá no portal de notas, tá? Só um detalhe, tá? Eu até pedi ao pedagógico agora, acho que não tem ninguém no pedagógico nesse momento, certo, Daniel, e aí o que acontece? Não sei se provável que mudaram o link, que eu não consegui encontrar mais, e eu pedi assim que estiver pronto, eu lanço para vocês no grupo, mas instala o aplicativo no celular de vocês. Lembrando que no usuário, vocês vão colocar aqueles números que vocês já têm no usuário, tá? @microcamp. O número e o @microcamp. E na senha é só aquele número normal. Então, vocês podem acompanhar as notas de vocês por lá também. Fica até mais fácil, tá? Vamos lá. Eu sei que, resumindo, não gostei das notas de vocês. Não gostei do aproveitamento. Vamos lá. Pessoal, a versão do Word, como eu estava falando, é uma versão paga, tá? Não existe um Microsoft Word gratuito. O Word é o único editor de texto no mundo? Não, pessoal, não é. Por exemplo, tem o bloco de notas, que já vem junto com o Windows, tá? Que você pode utilizar. Suponhamos que você queira utilizar um gratuito, aí você pode baixar o... Deixa eu ver se eu lembro ele agora aqui, viu? É o... Oh, meu Deus... BR Office, tem um pacote de programas exatamente igual ao Word, tá?
Claro que muda algumas coisas, né? Mas assim, você vai poder fazer a mesma coisa e esse é gratuito. Só você colocar na pesquisa BR Office. Então é um Office brasileiro, tá? Baseado em Linux, mas que você pode instalar ele no Windows sem problema nenhum. Tá? Ele é gratuito, você não paga nada, tá? Tem lá o Word, que é chamado de Write. Deixa eu mostrar para vocês aqui, antes de a gente começar aqui no Word. Deixa eu compartilhar aqui, porque qualquer coisa que não tiver, não quiser piratear, por exemplo, vai instala esse daqui, ó. Office, ó. E tem gente entrando aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Olá, Evaniele, boa noite. Então, pessoal, você pode procurar aqui, ó. Tem aqui, ó, PT, tracinho BR, LibreOffice, tá? Tem a mesma coisa, mas, ó, você pode vir pelo baixo aqui, pode ir por onde você quiser. Por exemplo, LibreOffice. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Isso. Beleza. Olha só, o LibreOffice, você pode vir aqui, ó, baixe já, tá vendo? Eu posso clicar aqui, é gratuito, você não paga nada. E ele vai ter basicamente os mesmos recursos, as mesmas ferramentas. Só que, claro, a figurinha é outra, as imagenzinhas é outra. Às vezes o nome de uma ferramenta ele vem com outro nome. Por exemplo, a gente usa muito salvar. No LibreOffice, se não me falha a memória, é guardar. Então, são palavras sinônimas que você pode utilizar. Ó. Se você observar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, LibreOffice, vou colocar aqui uma imagenzinha. Por exemplo, o Word, olha só, não sei se vocês conseguem, vou abrir ele aqui uma nova guia, só para mostrar para vocês. Ó. Olha lá como é ele, ó. Bem semelhante, tá? Ó, bem semelhante, ele é em português, porque essa imagem aqui ele está em inglês. Mas você consegue fazer a mesma coisa de boa, sem problema nenhum, tá? Então, o Word aqui no LibreOffice é chamado de Write, tá? Aí nós temos o Calc, que é o Excel, tá? O Excel nesse LibreOffice ele é chamado de Calc. Aí tem o PowerPoint, que eu não sei, ó, tem aqui todos, tá? Ó. Então tem esse primeiro aqui que é o Word, né? Ou seja, o Write. Aí tem o Calc, tem o Impress. Aí tem aqui o Draw, que é de desenho, que é semelhante ao CorelDRAW. E tem, eu esqueci o nome desse aqui, que é de banco de dados, que ele representa o Access, né? A mesma coisa do Access. Então, ó, você pode instalar ele, não paga nada, e aí vocês conseguem fazer as mesmas coisas. Ok? Voltando aqui para o Word. Voltando aqui para o Word, tá? Então, eu estou utilizando aqui a versão 365, lá na Microcamp também estamos utilizando a versão 365. Basicamente, as últimas versões do Office, ele está vindo em 365. Por quê? Porque é onde ele vai ficar conectado ao servidor, ou seja, à internet, e ele vai atualizando. Um exemplo, as versões antigas do Office, por exemplo, você tinha a versão 2010. Beleza, o que é que acontece? Ele lançava uma versão 2013, aí quem tinha a versão 2010 e quisesse uma nova, teria que comprar novamente a 2013, tá? E aí, a partir do Office 365, você só compra uma vez. Então, ele sempre vai atualizando automaticamente. Você compra, aí é uma conta que você vai utilizar nele, que dá direito a você, digamos, utilizar ela em qualquer computador, por exemplo. Se você salvar, ele já vai para as nuvens. Então, ele é um Office que funciona muito online, né? Mas, assim, se você não tiver com internet, não tem problema, usa da mesma coisa, tá? Usa da mesma forma. A vantagem é só essa, por exemplo, que ele vai se atualizando automaticamente. Inclusive, vocês vão ver umas ferramentas que, para quem viu o Office lá no início do curso, vai perceber que agora vai ter algumas outras ferramentas novas, tá? E a gente vai abordar isso daqui. Então, olha só, quando a gente abre o Word,
ele vai mostrar esse modo de visualização aqui, que a gente chama de modo de visualização em Backstage, tá? Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, a folhinha em branco, um novo documento em branco. Eu tenho, por exemplo, algumas possibilidades, inclusive se eu clicar aqui em mais modelos, que é um Office online mesmo, tá? Você pode escolher, eu quero fazer um currículo, não tenho nenhum modelo para fazer um currículo. Ele já dá modelo de currículo, carta de apresentação, então tem um monte. Eu quero fazer, por exemplo, um folheto de um restaurante, de uma lanchonete. Ele já dá aqui uma base bem interessante para você criar, tá? Um layout bem legal. Folheto de eventos, por exemplo, você pode fazer também. Isso aqui é chamado de folder também, tá? Calendários de compromisso que você pode imprimir. Um exemplo, vai só fazendo as anotações. É bem legal isso daqui. Inclusive, me veio uma ideia agora. Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. O que a gente faz? O que a gente vê aqui? Aí tem relatórios, tem certificados, ou seja, você pode, claro, convites, né? Aqui você pode, por exemplo, pesquisar. Suponhamos que você queira aqui, eu vou colocar, por exemplo, convite. Já tem ali, mas eu vou colocar aqui, convite. Essa parte aqui é óbvio que você tem que estar online, né? Para ele dar como resultado. Aí observa que ele vai dar um monte de ideias de convites aí, pessoal. Inclusive, eu quero fazer um chá de bebê, um chá de casa, um aniversário. Olha lá, um monte de ideias de convites que ele vai dar. É só você pegar, fazer as edições, acabou. Oi, pode falar. O senhor vai passar atividade assim para fazer mesmo? Porque, por exemplo, quem não tem o computador em casa ou quem que deu problema, como é que faz? Se o senhor comandar? Faz no celular. Todo mundo tem um Android? Todo mundo tem celular? No Android tem lá o Word, cara. No Pronto. Android, no Android tem o Word. Só a diferença é que não vai ter a mesma quantidade de ferramentas, né? Mas que vocês vão poder fazer, tá? As Certo. atividades. Tá. Vamos lá. Aí observa que vai lá um monte de modelos. Aí você pode. Agora eu quero, por exemplo, coloquei convites. Vou colocar agora, deixa eu ver aqui, folhetos. Folhetos. De preferência aqui nas buscas, usa sempre palavras sinônimas, tá, pessoal? Sempre palavras sinônimas. Então, meu pai tem uma oficina, olha lá, um folhetozinho aqui da oficina, nome, né, nome da empresa, telefone, contato, o que faz, o que não faz. Olha lá uma ideia, tem uma sorveteria, pode fazer um folhetozinho, como se fosse um cardápiozinho também, tá? São coisas bem legais, coisas que, por exemplo, para quem utilizou o Office 2013, um exemplo, não vai ter isso, tá? Isso aqui ele não vai encontrar lá, não. Tá? Uma carta aí de Feliz Ano Novo, Feliz Natal, tá? Ação de graças e assim por diante. Então, assim, tem muita coisa bem interessante aqui que você pode pesquisar, tá? Você pode usar, dá todo modelozinho, é só você fazer a edição. Vamos lá. Vou voltar. Então, aqui no modo de visualização em Backstage, primeiro, não sei se vocês, vou voltar aqui, página inicial. Vai estar aqui alguns modelos, vai estar, por exemplo, uma relação dos últimos que eu utilizei, por exemplo, um relatório semanal de aulas online, protocolo, religação de energia e tal. Então, ele vai mostrar os últimos documentos que eu utilizei, tá? Aqui ao lado esquerdo eu tenho a página inicial, que é essa. Eu tenho um novo, que vai mostrar um novo documento. Aí você vai escolher se vai ser em branco ou baseado em um modelo. Observe que aqui tem algumas sugestões, como por exemplo negócios. Aí ele vai mostrar alguns documentos, alguns modelos de documentos de negócios, tá? Aí tem aqui o abrir. O abrir, ele vai, além de mostrar quais foram os últimos que eu utilizei, ainda dá a possibilidade de eu procurar, por exemplo, um documento que um amigo compartilhou comigo, ou que esteja no OneDrive, por exemplo, de usar, por exemplo, o Microsoft Regional Director, eu não usei isso aqui ainda, tá? Um recurso novo. Aí eu posso escolher deste PC, ou eu posso, ou melhor, nesse computador, né? Eu tenho aqui, pegar um arquivo que esteja em outro computador da mesma rede que a minha. Por exemplo, digamos que eu estou lá no laboratório de notebooks, um exemplo, tá? E eu quero abrir um documento que esteja num computador na recepção.
Se eu estiver na mesma rede, tá? E se o computador estiver compartilhando aquele local, eu posso clicar aqui e procurar o arquivo em qualquer computador, outro computador que esteja na mesma rede, e abrir. E aqui vem a possibilidade de eu procurar em qualquer lugar, no computador também, tá? Então, existem essas possibilidades. O Office 365 é necessário você inserir uma conta, tá? Ó, observe que eu estou usando aqui, ó, Microsoft 365, tá? No meu caso, eu uso a conta de professor, tá? Porque quem tem a conta da Microcamp, @microcamp.com.br, dá direito a usar até 6 Offices, ou seja, em 6 computadores. Original, tá? Curioso é o seguinte, um monte de alunos tem os alunos mais da antiga, porque há uns anos atrás, quando eu entrei na Microcamp, todo aluno que entrava recebia uma conta de e-mail e um Windows original. A conta de e-mail já dava a direito à instalação do Office e o Windows original, que era o Windows 8 ou era o 8.1. Alguns alunos desprezaram, então perderam, né? Então, só o Office está custando uns R$200, 200 e poucos reais, então está no lucro, né? O Windows está custando mais 500, então vai lá, R$700 o aluno já ganhava logo. E poucos alunos, eles aproveitaram. Aí tem aqui, por exemplo, a possibilidade de fazer a atualização do Office, fazer um monte de coisa aqui, inserir a conta, ou mudar de conta, e assim por diante. Mas no nosso caso, vamos aqui em página inicial, vou aqui em documentos, e observe que nós já abrimos aqui o Word, tá? Então, primeiro, uma coisa que eu gosto de fazer, logo quando o Word é aberto pelas primeiras vezes, vocês vão observar que a régua não vai ser mostrada aqui, ó. Eu uso a régua porque sem réguas eu fico igual cego em tiroteio. Então, eu vou vir aqui em exibir e vou em réguas, tá? Isso aí a gente vai ver depois lá na frente. Pessoal, uma coisa que eu quero... Deixa eu colocar uma lupa aqui. Uma coisa que eu quero ensinar vocês é que vocês possam aprender a usar um programa, tá? Muito pela lógica. Aí você vai dizer, professor, como assim usar um programa pela lógica? Utilizando a lógica, pessoal. A intenção de desenvolver um programa é pegar uma situação do nosso dia a dia, tá? E transformar ele em um software. Então, quer dizer, existe uma lógica nossa do dia a dia. E é isso que eu quero ensinar para vocês. As palavras e os programas, eles são colocados de acordo com o sentido das ferramentas, tá? Então, por exemplo, pessoal, o Zoom ampliou aí para vocês ou não? Só me dá um feedback aí, por favor. A tela do Zoom ampliou aí? Pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ou seja, não ampliou, né? Então, ampliou. Ampliou, tá. Demora, hein, para responder, hein? Tava pegando Vamos lá. caderno. Ah, beleza. Vamos lá. É porque aqui no meu celular não ampliou, tá? Então, por isso que eu perguntei. Mas olha só. Na parte superior, eu tenho aqui, por exemplo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Isso daqui, pessoal, são palavras sinônimas, na verdade, tá? Então, com exceção aqui do página inicial. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Dentro de inserir, as ferramentas que você vai encontrar em inserir são ferramentas onde você vai utilizar com o objetivo de acrescentar alguma coisa ao documento. Ah, eu quero colocar uma imagem no meu documento. Colocar, inserir, adicionar, né? São palavras sinônimas, palavras que você pode, digamos, ter o mesmo significado. Então, eu quero colocar uma tabela, eu quero inserir uma tabela. Pessoal, simples, fácil. A mesma coisa tem no Photoshop, aqueles menus do Photoshop, do Illustrator, do PhoneGap. Qualquer programa que vocês forem usar,
as ferramentas elas são organizadas de acordo com o significado de cada menu. Então, você sabendo identificar o significado de cada menu, ajuda na localização da ferramenta que você está precisando, tá? Consecutivamente, você vai conseguir usar o programa de boa. Aí, veja bem, o página inicial. Página inicial, ele quer dizer o seguinte, nessa guia, outro detalhe, tá? Lá no Photoshop, Illustrator e tal, ele tem menu. Aqui a gente tem guias. Porque o menu, lá no Photoshop, no Illustrator, quando a gente clica, desce aquela janela, né? Vai descendo aquela lista, então ali é um menu. É uma lista de opções, tá? Aqui é uma guia, então observe que ele já mostra em um formato diferente, até mais fácil da gente localizar do que os menus, tá? Então, antigamente, inclusive, o Office era daquela forma, você clicava, descia um menu. A partir da versão 2010, se não me falha a memória, é que ele foi transformado em guias, tá? Vamos lá. Então, na página inicial, nós temos aquelas que são consideradas como as principais ferramentas do Office, tá? São as principais. Quando se fala as principais, deixa eu liberar a entrada de alguém aqui, meu Deus. Bom. Deixa eu voltar aqui. Tá. Quando se fala, pessoal, em principal, são aquelas que a gente usa mais no nosso dia a dia, né? Ou as ferramentas que são mais utilizadas. Então, você vai encontrar, por exemplo, essa cor da fonte aqui em outras áreas, como, por exemplo, design, como, digamos, bordas aqui, você pode utilizar ela em layout, você pode encontrar ela em layout, tá? Então, essas ferramentas aqui, ó, negrito e tal, você consegue ela em outro local. Então, essas ferramentas aqui, elas estão também agrupadas nesses outros menus. Só que por elas serem consideradas como as principais ferramentas, foram colocadas aqui no início, tá? Além disso, você deve observar o seguinte, ó. Mais abaixo, na página inicial, observa que tem os grupos de ferramentas, tá? Eu tenho um grupozinho aqui, eu tenho outro grupo maior aqui, por exemplo, área de transferência é um grupo, fonte é outro grupo, parágrafo, deixa eu ver aqui a valentia acho que é a Laura, eu acho. Eita, Laura, não tem problema não, viu? Relaxa, toma uma águazinha. Vamos lá. Vamos voltar. Pessoal, área de transferência. O que é a área de transferência? A área de transferência é uma memória temporária e uma memória virtual que o computador tem, tá? Que ele armazena as informações de maneira temporária. Por exemplo, digamos que eu fiz lá um texto, tá? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Colocar aqui o nome microcampo, por exemplo. Vou selecionar e vou copiar. Pronto. Quando eu copiei, esse nome, ele foi para a chamada área de transferência, tá? Então, até que eu adicione outro objeto, outro texto na área de transferência, esse nome microcampo, ele permanece na área de transferência e a qualquer hora que eu fizer um Ctrl V, ele aparece para mim, tá? Um exemplo, observe que você vai colar quantas vezes você quiser. Então, quer dizer, isso daqui é a área de transferência. A partir do momento, por exemplo, que eu faço aqui, ó, Jadiel, por exemplo, e eu seleciono, faço um Ctrl C, um exemplo, vou apagar. Posso demorar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, desde que eu não tire uma outra cópia, tá? Ele permanece na área de transferência. Observação, o meu nome sobrescreveu, tá, pessoal? O meu nome sobrescreveu o nome microcampo. Por exemplo, vou fazer um Ctrl V e eu observo que agora aparece Jadiel e não microcampo, porque ele subscreve, tá? Tem um programa, eu lembro que eu vi em algum lugar, que existe a possibilidade de você, na hora de colar, escolher qual é que você quer. Por exemplo, se era microcampo, se era o nome Jadiel, então, mas até então ele subscreve. Então fica um item na memória, quando você vai colando, aliás, copiando, ele vai substituindo.
ele vai ficar, por exemplo, meu nome vai ficar na memória até que eu desligue o computador ou tire uma outra cópia, tá, pessoal? Então, é uma memória chamada volátil, né? Ela apaga automaticamente quando você desliga o computador. Então, na área de transferência, eu tenho as duas folhinhas que eu copiar. Outra coisa que ajuda muito, pessoal, deixa eu ver aqui uma coisa, pessoal, se eu melhoro aqui uma visualização, tá? Só um minutinho só. Vamos lá. Não sei se vai ampliar aí. Agora sim, agora ampliou. Agora eu consigo ver. Era isso que eu estava perguntando a vocês. Eu acho que não estava ampliando. Tá? Mudei ali a forma de visualização e agora vai. Então, ó, uma coisa que ajuda a gente a usar os programas do Office é isso daqui, ó. Quando a gente para o mouse, cadê? A gente para o mouse sobre a ferramenta, basicamente você vai encontrar um tutorial de como você utilizar essa ferramenta. Então, assim, o segredo é ler, tá? Como é que eu faço para usar essa ferramenta? Parou o mouse, adiciona conteúdo na área de transferência ao documento. Parou aqui, ó, negrito. Primeira combinação de tecla é o Ctrl N. Coloca o texto em negrito. Só posso adiantar, na prova de vocês, de Word, vai ter muitas perguntas em relação a combinações de teclas. Para que serve a combinação de tecla tal? Aí vocês vão marcar lá qual é a correta, tá? Então, ó, ele já ajuda quando a gente para o mouse, ó, taxado, por exemplo, ele diz, ó, risca o texto traçado uma linha no meio do texto, né? Aí, ou seja, eu estou aprendendo a usar, pessoal, para o mouse, espera um pouquinho, e tenta identificar para que essa ferramenta, então vai ajudar muito. Então, a área de transferência são ferramentas de copiar, colar, recortar, e esse daqui, ó, pincel de formatação. Deixa eu liberar aqui a entrada de alguém. Bora. Tá, pessoal? Esse pincel de formatação, ele serve quando você, por exemplo, formata um texto, aí você vai ter lá 10 textos com a mesma formatação. Não é preciso você formatar 10 vezes. Seleciona o texto, clica no pincelzinho aqui, aí depois vai lá no texto e passa o pincel e ele já aplica a mesma formatação. É interessante, então eu uso bastante isso daqui, tá? No grupo de fontes, a palavra fontes quer dizer letra, tá? Nesse caso, letra. E nós temos aqui, por exemplo, primeiro, fonte, para escolher o modelo de letra, ó, dá um cliquezinho aqui na setinha, e você pode escolher vários modelos de letra, tá? Tem aí mais de 200 modelos de letra. No Windows a gente viu como fazer a instalação, tá, pessoal? Já vimos como fazer a instalação das fontes, tá? Então, basicamente, quando você instala o computador, já vai vir um monte de fontes, mas que você pode adicionar as fontes de acordo com a sua necessidade. Vamos lá. Eu tenho aqui o modelo da fonte, que ele vai dar no máximo aqui 72, porém, se você achar o 72 pequeno, você pode vir aqui e pode digitar, por exemplo, 120, ele vai de boa. Olha o tamanho da fonte que ficou lá agora. Então, você pode digitar. Outra coisa que você pode fazer é diminuir aqui, ó. Tá, ó. Vai diminuindo ou aumentando as fontes aqui. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais. João Vitor. Lucas, chama o celular. Não entendi. Vou botar a Luana aqui. Vamos lá. Pessoal, continuando, tá? Então, aqui eu tenho o grupo de fontes. Então, esse grupo de fontes, ó, modelo da fonte, tamanho da fonte, que você pode usar aqui o número 11, tá? Aliás, a setinha aqui do número 11, você pode escolher o tamanho da fonte. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre a BNT e eu já começo a explicar para vocês como organizar o trabalho. Uma curiosidade que eu sempre brinco é o seguinte: nas versões mais antigas do Office, não vinha a letra A, vinha a letra T, de texto, né? Era bem lógico, só que a gente tirava muita resenha porque a gente chamava de Tzinho e Tzão,
tá? Aí o pessoal acha que mudaram por isso, certo? Então aqui aumenta, aqui diminui. Aqui, por exemplo, ó, é uma ferramenta super interessante, não sei se vocês têm o hábito de usá-la. Outra coisa, viu, pessoal? Eu vou mostrar para vocês, eu costumo mostrar os programas do Office, menu por menu, da esquerda para a direita. Ou vamos estudar a página inicial, depois vamos estudar o inserir, depois vamos estudar o design, o layout e assim sucessivamente, tá? Vamos um por vez. Vamos lá. Por exemplo, digamos que eu venho aqui e coloco assim, ó, Jadiel, por exemplo. Às vezes acontece, a gente sabe que, primeiro, o Word ele é interessante porque ele já faz essa correção automática, que a gente vê já algumas dicas aqui, mas digamos que eu quisesse digitar esse texto todo em maiúsculo. Aí muita gente faz o quê? Apaga e digita o texto todo em maiúsculo. Não tem necessidade, é só vir aqui, ó, seleciona o texto, aí que você pode vir aqui, ó, maiúsculas. Quando você clica em maiúscula, vou liberar a entrada de alguém aqui. Quando você coloca aqui, por exemplo, tudo maiúsculo, observe que o texto ele já ficou tudo maiúsculo. Aí você vai dizer, ah, mas eu quero tudo minúsculo. Aí você clica aqui e ele já coloca tudo minúsculo. Ah, mas eu quero, por exemplo, colocar cada palavra em maiúscula. Tá? Então, se tiver vários, se você selecionar um texto, toda palavra vai iniciar com a letra maiúscula. Eu prefiro usar a combinação de tecla. Aqui ele não mostrou a combinação de tecla, mas a combinação de tecla para você mudar é isso daqui, ó, Shift mais F3, ó. Pressiona e segura a tecla Shift, cada toquezinho que você der na tecla F3, ele vai mudando de um para o outro, tá? Então, se vocês quiserem já ir anotando aí no caderninho de vocês, ó, Shift mais F3, aí eu vou colocar aqui, ó, 2 pontinhos, deixa eu colocar aqui uma descriçãozinha aqui, ó, alterna entre maiúsculas e minúsculas. Então, ó, Shift mais F3, deixa eu organizar ele aqui, eita, fica assim mesmo. Ele vai alternar entre maiúsculas e minúsculas. Uma observação que eu coloco aqui, vou até botar ele mais aqui abaixo, só para não ficar tudo junto, tá? Uma coisinha aí que eu vou colocar para vocês é o seguinte, para quem tem alguns computadores, por exemplo, Dell, tem muito isso, o meu não tem, mas lá na Microcamp os notebooks tem uns que é preciso você usar a tecla FN, tá? Lembrando que a tecla FN, ela está ao lado da bandeirinha, da janelinha lá, do botãozinho do Windows. Então, alguns computadores é necessário você pressionar o FN. Outros não, é só o Shift mais F3, tá? Vão anotando essas combinações de teclas. Vou deixar aqui, não vou nem apagá-las por enquanto, tá? Então, essa F3 aqui, ou melhor, essa alternar entre maiúsculas e minúsculas, você pode fazer isso, ok? Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, posso selecionar aqui, ó, o meu nome. Só um detalhe, tá, pessoal? Selecionar, eu vejo ainda que existem pessoas com dificuldade de selecionar um texto, de selecionar, por exemplo, objetos. E selecionar é o meio pelo qual você usa para indicar o computador ou o programa um local exato onde sofrerá alguma alteração. Então, por exemplo, se eu aplicar aqui, ó, vou aplicar o negrito. Ele só aplicou apenas a essa palavra aqui. Por que ele só aplicou essa palavra? Porque só estava, o mouse estava piscando nessa palavra, tá? Inclusive, nas versões anteriores, nas versões mais antigas, mesmo estando só clicado aqui, ele não aplicava o negrito mesmo assim. Aí você vai dizer, ah, professor, mas eu queria aplicar no nome, no meu nome aqui. Então, uma coisa é você pensar, uma coisa é você olhar, né? E a outra é você indicar, ó, eu quero colocar o meu nome em negrito, tá? Então, ó, seleciono, clico lá em negrito. Somente isso. A seleção, ela pode ser feita, já sabia de todas, mas eu nunca contei. Um aluno falou um dia, não sei se é 7 formas de selecionar, uma coisa assim.
Tá? Nunca contei não, ele que me contou, a gente fez na aula e deu certo. Deu a mesma quantidade. Ó, eu posso selecionar um texto clicando no canto esquerdo, ou seja, no início do texto, clicando, segurando e arrastando. Por exemplo, aqui, ó. Clica, segura e arrasta. Olha lá. Da esquerda para a direita. Eu posso fazer da direita para a esquerda. Tá? Eu posso, por exemplo, dando 2 cliques em cima de uma palavra, ele já seleciona. Se eu clicar 3 vezes, ele já seleciona a linha inteira da palavra. Tá? Aliás, a linha inteira que eu cliquei. Eu posso também, ó, parar uma... Deixa eu colocar a régua, que era o documento aqui, eu fechei sem querer. Vamos lá. Eu tenho as réguas aqui, por isso que eu gosto de utilizar. Essa parte branca da régua é o local onde o documento será digitado. E essa parte cinza aqui são as margens, que a gente vai falar ainda sobre margens, tá? Então, nós temos a margem esquerda, margem superior, nós temos margem direita e nós temos a margem inferior lá no finalzinho aqui, ó. Tá? Então, eu tenho as 4 margens aí que a gente vai compreender. Aí, uma forma de você selecionar é você fazer isso, ó. Dá 2 cliques aqui, ó. Clicou. Aliás, só uma correção aqui, tá? Só um clique ele seleciona uma linha. Deixa eu inserir um texto grande aqui para mostrar para vocês, tá? Olha uma dicasinha aí se vocês quiserem praticar. Existe um códigozinho, um comando, código não, um comando, igual rende 3,5. Esse valor você pode colocar o valor que você quiser, tá? Desde que seja um valor, vírgula, outro valor. Vou teclar Enter e ele já me deu um texto, onde esse texto tem 3 parágrafos, cada parágrafo com 5 linhas. Por isso que eu usei 3,5. E você pode usar, por exemplo, se eu usar 5,5, então será 5 parágrafos com 5 linhas. Então, ó, essa parte aqui da seleção, se eu der um clique, ó, ele selecionou a linha, tá? Ó, um clique seleciona uma linha. Se eu clicar 2 vezes, eita, cliquei 3 na verdade. Se eu clicar 2 vezes, ele seleciona um parágrafo, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui, que o zoom está atrapalhando. Deixa eu botar aqui, pronto. Um clique seleciona uma linha, tá, pessoal? 2 cliques seleciona um parágrafo. 3 cliques seleciona o texto inteiro. Suponhamos, se o seu texto tem lá 20 páginas, em qualquer ponto da margem esquerda, se você clicar 3 vezes, ele vai selecionar o texto todo, tá? Repetindo aí, ó, um clique seleciona uma linha, 2 cliques seleciona o parágrafo, 3 cliques seleciona o texto inteiro, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. Um clique seleciona uma linha, 2 um parágrafo e 3 o texto todo, tá? São formas de selecionar. Além disso, eu posso usar, por exemplo, vou parar o mouse aqui, ó, no início, tá? Vou parar o mouse aqui no início da linha, vou segurar a tecla Shift, tá, do teclado, e vou pressionando a setinha para o lado direito. Ele vai selecionando caractere por caractere, tá? Se eu colocar a setinha para baixo, ele seleciona linha por linha, tá? Eu vou selecionando linha por linha, tá? Dei um toquezinho numa seta, eu cliquei e tiro a seleção, ok? Ou, se você preferir, você pode fazer aqui, ó, Ctrl mais a letra T de tatu, Ctrl T, seleciona todo o texto, tá? Então, deixa eu colocar aqui, vou ver se eu mantenho isso aqui, ó, CTRL mais T, os pontinhos, seleciona texto. E, pessoal, Ctrl T seleciona todo o texto. Colocar um negritozinho aqui, colocar outro negrito aqui, a gente vai conhecendo, tá? Só lembrando também que se eu fizer aqui, ó, selecionar uma palavra, e eu não quiser pegar o mouse e clicar lá, ó, na palavra, eu posso fazer um Ctrl N. Ctrl N de navio, ó. CTRL mais N de navio. Deixa eu só
colocar ele certinho aqui. Negrito, tá? Se eu fizer Ctrl CTRL, cadê aqui? CTRL, mais, por exemplo, I de igreja é itálico, tá? Se eu selecionar, se eu pressionar Ctrl CTRL, mais S, por exemplo, quer dizer sublinhado. O sublinhado, para quem usa as versões mais antigas, deixa eu só ir destacando aqui, viu, pessoal? Ó, estou fazendo assim, ó, Ctrl N, Ctrl N. Aliás, vou fazer assim, na verdade. Colocar aqui um Ctrl, vou tirar o Ctrl N, vou colocar um Ctrl I, que é o itálico, e aqui eu vou fazer o Ctrl S, que é o sublinhado. Vocês verem aí os efeitozinhos aí. No caso do sublinhado, pessoal, ainda existe uma possibilidade bem interessante, ó. Nas versões mais atuais, vai aparecer essa setinha aqui ao lado do sublinhado. Então, você pode clicar aqui, tá? Dá um cliquezinho aqui. Você pode escolher, por exemplo, o sublinhado. Olha só, você pode escolher o sublinhado, por exemplo, vou colocar esse daqui, tá? E você ainda pode escolher a cor. Por exemplo, colocar aqui um vermelho, ó. Colocar um vermelho, tá? E observe que ele já ficou lá sublinhado. Aqui também tem, viu? Aliás, aqui é um errozinho. Observe que já fica lá. Aí você vai dizer, eu não quero não, isso aqui. Eu vou colocar outro. Vou colocar outra cor, para não confundir ali. Olha lá. Vou colocar aqui um. Colocar um amarelo. Pronto. Para ver que são duas coisas diferentes. Tá? Então, observe aí que você pode fazer essa práticazinha aqui. Ok? Então, já está prontinho ali. Vamos lá. Outra coisa que nós podemos fazer, aqui na parte superior, nós temos o taxado. O que seria o taxado? Ó, digamos, eu estou digitando um trabalho de português e eu quero mostrar o exemplo dele certo e dele errado. Aí eu vou dizer que esse nome está errado. Ó. E observa que ele já vai ficar lá uma linhazinha cortando o texto. Tá? Nesse caso, por exemplo, vai ficar, ele muda tudo, ele não muda só um. Tá? Ele não tem a setinha para você escolher a cor do taxado. Outro exemplo que você pode usar, por exemplo, é o subescrito e sobrescrito. Por exemplo, deixa eu fazer mais abaixo aqui. Eu vou apagar essa parte aqui para sobrar mais espaço, daqui a pouco a gente usa ela, tá? Vamos lá. Digamos que você vai fazer um... Deixa eu tirar essa lupa, ela está atrapalhando, daqui a pouco eu boto de novo. Deixa eu botar um zoom aqui para vocês poderem acompanhar melhor. Vamos lá. Digamos que eu queira fazer a fórmula da água. Vou fazer um trabalho de química aí. E eu quero fazer assim, ó. H maiúsculo, 2O. Aí você vai dizer, tá errado, professor. Ficou H20. Você pode selecionar o 2, ó. E pode clicar aqui, ó, em subescrito, ó. Observa lá, H2O. Tá? Eu posso também, por exemplo, aplicar, se for o caso aqui, ó. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, metros, aí eu posso colocar no sobrescrito e colocar o 2, ó. Então, metros quadrados. Então, o subescrito e o sobrescrito, ele serve para isso, tá? Você colocar ele superior e ele inferior. Ok, pessoal? Tá dando para vocês seguirem aí, acompanhar? Sim, sim, sim. Tranquilo, né? Vão perguntando aí, vão tirando dúvidas aí para vocês. Seguindo aqui, ó, vimos aqui já boa parte, nós temos aqui, ó, os efeitos de texto. Pessoal, isso daqui é muito antigo, né? Isso daqui há muitos anos já tem, inclusive o pessoal utilizava para fazer capas de trabalho, hoje não se pode mais fazer. Mas, enfim, digamos que você vai fazer uma... Como é que eu posso colocar aqui? Um aviso para colocar em uma porta, por exemplo, bata antes de entrar, entrada restrita a funcionários, apague a luz ao sair. Então, você pode utilizar isso daqui para criar essas mensagens, mas não com o aspecto de, por exemplo, vou tirar isso daqui, vou vir aqui, ó, selecionei lá, tá? E vou aqui, vou colocar, por exemplo, esse daqui, ó,
observa que ele já aplicou esse efeito, tá? Por exemplo, posso aumentar ele um pouquinho e observa lá que ele já aplicou esse efeito. Ó. Aí você pode ir lá, se for o caso, eu quero colocar um contorno, aí você pode colocar um contorno, vou colocar uma sombra aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, mas agora tem uma sombra. A sombra, deixa eu ver se ela tem cor da sombra, tem não. Reflexo eu posso colocar também, ó, observa que já fica um reflexo aqui abaixo, tá? Deixa eu ver mais aqui. Brilho você pode colocar, fica um negócio bem fantasiado, mas o intuito é isso, mostrar para vocês as ferramentas, tá? Outra coisa que você pode fazer, estilos de números, isso aqui é coisa nova, ó. Esse ligaduras eu nunca usei, vamos ver aqui, padrão, contextualizar. Ah, tá selecionado não. Por exemplo, são ferramentas novas que eu não conhecia ainda. Essa parte aqui, por exemplo, vamos colocar isso aqui, não mudou nada, não sei. Não tinha visto ainda. Mudou nada. Mas tem algum propósito, tá? É porque eu não conheço elas ainda. Aqui são algumas predefinições, tá, beleza. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, olha só. Na parte de cima aqui eu tenho uma letra A com a borracha. Se eu clicar aqui e limpar toda a formatação, observe que tudo que eu fiz simplesmente é zerado, ó. Por exemplo, vem aqui, ó, entre aqui, vou dar um cliquezinho aqui, ó. Observe que ele já limpa a formatação, independente de qual foi a formatação que você fez, tá? O pincel formatação, que eu não tinha mostrado para vocês, por exemplo, ó, vou selecionar aqui só essa palavra aqui, pincel formatação, ó, vou clicar aqui no pincel e eu vou selecionar qual é a palavra que eu quero que tenha a mesma formatação daqui, tá? Observe que só fiz passar aqui, ele já aplicou a formatação. E assim sucessivamente. Então, um aplica uma formatação de uma maneira mais rápida e o outro simplesmente ele tira a seleção. Outra coisa que vocês podem fazer, vocês podem usar, é o marca-texto, ó. Por exemplo, vou marcar o texto aqui. Eita, faltou aqui o... Pronto. Observe que eu já marquei um texto aqui, ó. Ficou aquele marca-texto. Detalhe, viu, pessoal? Esse marca-texto, se vocês imprimirem, não sai não, viu? Ele não vai sair não, impresso, tá? Esse aqui é apenas visível. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu posso escolher a cor do marca-texto, ó. Tá? Ó. Já mudou lá para o verde, posso ir fazendo ele aí, ó. Selecionando e ele já vai ficando verdinho. Se eu quero tirar, eu vou clicar aqui, ó, sem contorno, e eu vou passando, ó. Eu vou passando onde eu coloquei o marca-texto e ele simplesmente vai tirando, tá? Não existe essa possibilidade. Deixa eu ver se tem mensagens aqui. Valeu, Irã. Vamos lá. Para cancelar, ou pode ir lá e cancelar, clicar no próprio botão, ou usar a tecla ESC do teclado na parte superior esquerda. Vamos lá. Digamos que eu posso vir aqui, posso escolher uma cor, ó, tá? Posso escolher uma cor. Eu posso usar essas cores aqui, ou tem a possibilidade de você criar sua própria cor, ó, mais cores. Aí você pode usar esses modelos aqui que já tem pronto também, porém uma galeria maior. Você pode personalizar essas cores. Por exemplo, você escolhe qual é a tonalidade. Olha aqui, ó. Escolhe qual é a tonalidade, um exemplo. Tá? E aqui você vai colocar se essa tonalidade vai ser mais clara ou mais escura. Tá? Inclusive, lembra lá do RGB que a gente já viu nas aulas de HTML, de CSS? Olha ele aqui, ó. Pode pegar esses mesmos valores e levar para lá, ou pode pegar o códigozinho hexadecimal e levar para lá também. Dá certo, tá, pessoal? Então, você já tem um próprio editorzinho aqui. Ok? Vou colocar esse daqui e observe que ele já mudou. Tá? Então, posso modificar a cor por aqui. Então, dentro desse grupo de fontes, eu posso fazer isso daqui, tá? Pessoal, uma coisinha que eu ia mostrar para vocês, eu terminei indo direto ao assunto, eu esqueci de fazer isso daqui, tá? Daqui a pouco a gente já continua aqui no parágrafo. O Word, ele é o maior editor de texto do mundo, primeiro que ele foi o pioneiro naquela questão de
de destacar. Por exemplo, se eu coloco aqui também, por exemplo, ó, primeiro que ele já está mostrando ali que é também. Vou colocar um espaçozinho aqui, ele já, ó, coloquei com N, ele colocou o M, ele colocou o T maiúsculo e ele colocou o acento na letra E. Se eu colocar aqui, por exemplo, saúde, observe que ele faz a mesma coisa. Isso para a gente provoca um vício de escrever errado muito grande, que a gente fica confiante que se a gente errar, o Word faz para a gente. Se eu colocar aqui, deixa eu ver aqui outra palavra, tá? Uma outra palavra diferente. Deixa eu ver aqui se ela vai... Esse aqui ele já vai dar ali, eu ia colocar substituir. Deixa eu pensar aqui numa palavra, viu? Bom, vamos lá, eu coloquei aqui, ó, receptor, tá? Existem dois tipos de erros. Esse erro onde está o sublinhado vermelho, ele é um erro ortográfico, tá? Um erro ortográfico é quando você usa, aliás, quando você erra o digitar. Então, isso daqui é um erro, vou colocar aqui, ó, erro ortográfico. Ortográfico, tá? Quando eu coloco, por exemplo, as bolas, olha lá, as bolas, não sei se ele vai, pronto. Observe que agora ele vai mostrar aí para vocês um sublinhadozinho azul. Esse sublinhado azul, ele já é um erro gramatical, tá? Ele é um erro gramatical. Aí vem uma questão seguinte, por exemplo, por que um erro gramatical? Primeiro, as existe, bola também existe, mas elas estão dispostas de forma errada. O Office, ele já vem com isso daqui, ó. Você clica com o botão direito, ó. Quando você clicar com o botão direito em ortografia, ele vai dizer aqui, ó, seria receptor ou receptora. Aí eu vou dizer, não, eu quero receptor. Quando eu clico, ele já corrigiu, tá? A mesma coisa vai aqui, ó, as bolas, clico com o botão direito, ele já diz, olha, amigo, seria as bolas. Eu posso ignorar, ou seja, permanecer, se eu clicar em ignorar, ele permanece errado, tá? Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, as bolas, observe que ele já corrigiu. Então, isso ajuda muito para a gente digitar os trabalhos e ele já fazer essa correção. Outra coisa que eu posso fazer, suponhamos que você tem uma curiosidade de saber os significados de palavras. Por exemplo, alguém pode me dizer aí qual é o significado dessa palavra? Hein, pessoal, alguém me diz aí qual é o significado? Vocês já ouviram essa palavra? Ósculo. Alguém já viu? Observe que eu digitei, ela não apareceu que estava errada. Nunca nem viu, deixa eu ver aqui. Nunca ouviu. Eu tenho certeza que vocês, se vocês não ouviram, mas vocês fazem na prática isso daí, não é? Eu tenho certeza, por exemplo, a Luana, eu já olhei nas redes sociais dela, eu sei que ela oscula, tá? A palavra ósculo é um verbo, né, que vem lá de oscular, tá? Por exemplo, Laura também deve oscular também. Ah, exato, Aran, isso mesmo. Ó, já foi pesquisar, né? Beleza. Então, olha só. Quando você quiser saber um significado de uma palavra, só você clicar com o botão direito. Tem aqui, ó, sinônimos. Aí observe que já tem aqui beijo, que é tocar, roçar e assim por diante. Tá? Então, você pode mudar aqui também. Certo? Aí, a partir de hoje, já fica uma dicasinha. Por exemplo, o Ailan, né? Conversar bonito com as meninas aí vai chegar para a menina e vai dizer, e aí, fulano, quer oscular? Né? Só fique preparado aí, que às vezes o pessoal pode entender errado, né? Aí pensa que é outras coisas, mas é só beijo. Se ela disser o que é isso, aí você vai dizer, não, eu não vou nem lhe dizer, eu vou lhe mostrar o que é. Aí vai lá e tasca no beijo na menina. Vamos lá.
Por exemplo, ó, eu acho que é assim, viu? Deixa eu ver aqui como é a escrita desse aqui. É assim. Então, eu fui participar um dia de um evento, aí num discurso lá de um coordenador, aí disse, me deram a incumbência, eu digo, que bexiga é isso, né? Mas assim, pelo contexto, meio que já deu para entender o que seria, né? Mas aí, ó, só você clicar com o botão direito, você vem aqui, ó, delegação, mandato, procuração, encargo, missão, por exemplo. É a mesma coisa de colocar assim, ó, me deram a missão de... Aí o pessoal, para falar bonito, colocou, me deram a incumbência disso, daquilo. Tá? Então, isso daí é uma linguagem mais formal, né? De você ir colocando as coisas. Inclusive, uma dicasinha, tá, pessoal? Vocês, quando vocês chegarem aí na faculdade. Os professores na faculdade, eles têm um programa onde ele pega esse arquivo, por exemplo, você dá esse arquivo aqui a ele como trabalho como trabalho, né? Um trabalho acadêmico. Ele pega esse arquivo e insere num programa. O programa ele vai vasculhar a internet, vai dizer de onde você tirou esse texto, se você tirou, entendeu? Ele vai dizer quem foi o autor do texto, quando foi que o texto foi publicado, qual é o site que esse conteúdo estava, ele diz tudo. Aí eu, para burlar esse programa, às vezes, claro, tem a hora que você faça um documento, aliás, eu esqueci qual é o nome que se dá, mas faça um trabalho sobre o assunto tal. Mas você tem que falar com suas palavras, você não pode usar o copiar e colar. Você vai ler e com base no que você leu, você vai ter que colocar lá suas palavras. Então eu saía fazendo isso, ó. Eu saía clicando com o botão direito, aí ia lá ensinando. Deixa eu ver aqui. Clicava com o botão direito, sinônimos, aí ia mudando, ó. Tá, ó. Ia mudando o nome das palavras. E aí quando por exemplo, também, ó, ainda, e aí passava de boa no programa dos professores lá. Então eles nunca me pegaram em nenhum plágio, mas muitas vezes eu usei sim o copiar e o colar, tá? Certo, pessoal? Então o Word ele tem isso. Muitas vezes, para quem aprende de forma autodidata, muitas vezes não tem um conhecimento de fazer isso daqui. Pessoal, deixa eu só fazer a frequência antes que eu esqueça e o bicho pega pro meu lado. Só um minutinho, tá? Pessoal, alguma dúvida ou pergunta? Bem, pessoal, alguém tem alguma dúvida ou pergunta a fazer? Meu Deus do céu. Deixa eu olhar que eu já respondo aí a pergunta, se vocês fizeram. Alguém disse que não. Pessoal, interajam mais, perguntem, coloquem aí dificuldades para a gente fazer. Aí, pessoal, essas palavras diferentes, quando eu era adolescente, eu tinha um hábito de pegar um dicionário e sair procurando palavras diferentes, tá? Essa palavra aí do hóspede, por exemplo, eu vi ela no dicionário pela primeira vez quando eu estudava a quinta série, que hoje é sexto ano, tá? Eu acho que eu tinha lá uns 13 anos, 12, 13 anos mais ou menos, que foi quando eu vi essa palavra, tá? Então, existem essas possibilidades aqui de correções, tá? Era isso que eu ia mostrar lá no início, terminei não mostrando. Deixa eu apagar aqui, tá? Vamos lá. Então, vimos aqui, pessoal, o grupo de ferramentas de fontes. Então, basicamente, você usa ele aqui para formatar fontes, organizar fontes. Em seguida, nós temos aqui o parágrafo, a ferramenta de parágrafo, o próprio nome já diz, né? A gente usa para organizar um parágrafo ou vários parágrafos. Por exemplo, digamos que você vai criar uma lista. Olha só, você vai criar uma lista, tá? Essa lista, por exemplo, você vai escolher se você quer utilizar marcadores ou se você quer utilizar numeração. Por exemplo, esse daqui são os marcadores. Se você clicar aqui na setinha,
É muito conhecido também lá no HTML, como, por exemplo, lista não ordenada, tá? Então, nós temos esses marcadores e nós temos aqui numeração. Então, por exemplo, aquelas provas que vocês respondem lá no papel, ele é feito dessa forma, tá? Marcadores de numeração. No caso dos marcadores, você pode vir aqui, ó, clicou, deixa eu colocar aqui, por exemplo, coloca lá, primeiro, segundo, terceiro, por exemplo. Para eu parar esses marcadores, um dos dois, teclando Enter e indo lá em marcadores e clicando, observe que ele já parou. Ou a outra possibilidade é a gente teclar Enter 2 vezes. Tá vendo? Ó? Que ele já cancela, tá? Para mudar os marcadores, eu seleciono, eu posso mudar antes também, ó. Clico lá na setinha. Por exemplo, vou colocar esse daqui. Observa que já mudou lá, ó. Tá? Eu posso ainda, se for o caso, tá? Vir aqui, ó, definir novo marcador. Eu posso escolher se vai ser símbolo, por exemplo, vou clicar aqui em símbolo. Vou colocar aqui uma... Lá no final tem o símbolo bem legais. Vou colocar esses wings. E eu vou procurar aqui um símbolozinho legal para colocar lá. Deixa eu ver aqui o que é que se tem interessante. Vamos lá, vou colocar aqui a mãozinha, positivozinho, ó, posso colocar, sem problema nenhum. Além disso, ainda posso vir aqui, ó. Pessoal, vocês já perceberam que eu sou muito detalhista, né? Isso daí não tem nenhum no livro, tá? Se vocês procurarem isso daí no livro, não tem. O livro, ele mostra mais o enxuto. Eu que gosto de exagerar e mostrar tudo. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Eu posso colocar uma imagem. Por exemplo, você pode colocar a sua foto, se for o caso. Ó, você pode pegar uma imagem do arquivo. Você pode pegar pesquisar no Bing, ou pode pegar uma imagem do Android. Vou pegar aqui do computador, tá? Deixa eu ver aqui, imagem. Não, vou botar minha foto, vou pegar aqui. Vou pegar isso daqui, ó. Vou clicar em OK. E você vê que lá, ó, ficam umas moedinhas com uma árvorezinha. Então você pode personalizar. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem, que às vezes mandou mensagem aqui. Vamos lá. Continuando, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então eu posso fazer essas personalizações, tá? Mas digamos que agora marcadores, aliás, numeração. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, isso daqui, ó. Então eu vou colocar lá, ó. Primeiro, novamente. Segundo. Da mesma forma que você pode selecioná-los, ó, você pode ir lá na setinha, você pode escolher entre esses marcadores, tá? Ó, pode escolher. Não vai ter os mesmos recursos, por exemplo, definir valor do marcador, é quando você diz o seguinte, ó, eu quero que ele comece, por exemplo, na letra D. Lá, D, E e tal, é assim que a gente faz provas, tá, pessoal? Então, existe essa possibilidade, tá? Então, você pode começar uma numeração, por exemplo, a partir do segundo, terceiro, quarto, por exemplo. Vou mudar lá. 1, 2, 3, eu quero que ele comece a partir do quinto, por exemplo. Vamos lá, ó, definir novo marcador. Eu quero que ele comece a partir do quinto, ó. Então, 5, 6, 7 e assim por diante, tá? Então, isso aqui é como nós utilizamos para montar provas. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tranquilo, né? Pessoal, eu vou pedir um novo documento, tá? Olha só. CTRL mais
mais a letra O, tá? Ctrl O. Vou colocar aqui 2 pontinhos. Quer dizer, novo documento em branco, tá? Eu vou mostrar, vou deixar ele aberto, só vou fazer um Ctrl O, vocês já vão ver que já aparece um novo documento em branco. Aqui abaixo eu tenho lá todos os documentos abertos, depois a gente volta para ele. Vou colocar aquele códigozinho lá, aquela fórmulazinha, ó, igual, rende, eu vou colocar 3,6 agora. Vou diminuir o zoom aqui, para vocês entenderem aqui. A gente já começa agora a trabalhar com ABNT. Primeiro, pessoal, ó, vamos colocar aqui, ó. Quando vocês forem fazer um trabalho para a escola, um exemplo, a gente sabe que tudo tem que ter um título. Todo trabalho começa com um título. Então, eu vou aqui, ó, no início, vou teclar Enter 2 vezes. Agora, subo com a setinha 2 vezes. E agora eu vou colocar, por exemplo, Microsoft Word, tá? Então, a ABNT, pessoal, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é ela que regulamenta toda a formatação de documentos e outras coisas mais, tá? Então, ou melhor, ele regulamenta normas, na verdade, ele define normas. Então, as faculdades, elas utilizam a ABNT como um parâmetro, tá? Para a organização de documentos. Então, vamos lá, tá? Primeiro, eu vou selecionar o documento inteiro. Quem me diz aí, como é que eu faço para selecionar o documento inteiro? Ctrl T. Ctrl T, exatamente. Valeu, Vitor. Acho que foi o Vitor. Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem. Ctrl T, valeu, Daniel. Isso mesmo. Olha só. Primeira coisa que a ABNT, ela regulamenta, tá? Modelo de letra, ok? Então, o modelo de letra, ele aceita 2 letras apenas. Ou Arial, tá? Vamos procurar aqui o Arial. Tá por ordem alfabética, tá? Então, apenas Arial, tá? Arial é esse daqui. Ou, por exemplo, Times New Roman. Vou colocar aqui, ó, Times New Roman. Ele já apareceu ali. Cadê ele para mim aqui, cara? Aqui, ó, Times New Roman. Então, observe que ele já muda, tá? São as 2 fontes que são aceitos na faculdade. Eu sempre preferi usar o Arial. Tá? Sempre preferi usar o Arial. Por que ele usa essas fontes? Porque essas fontes, elas são de fácil leitura. Tá? Então, para um professor que vai ler lá 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas, a leitura ela fica mais fácil. Tá? Primeiro ponto é esse, fontes. Segundo ponto, a fonte ela vai ser 12 para o corpo do texto, e quando eu falo em corpo do texto, é onde está o conteúdo do texto, ou seja, os parágrafos, tá, pessoal? Então, é onde está os parágrafos. Isso daqui é o corpo e esse daqui é o título, tá? No caso do título, ele aceita um 14, tá? Então, 14. Títulos, negrito, tá? E aqui, ó, no grupo de ferramentas de parágrafos, nós temos alguns alinhamentos, inclusive 4. Alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Então, são os 4 alinhamentos que nós podemos trabalhar. No caso do título, vai ser o alinhado à esquerda. Aliás, o centralizado. Eu vejo muita gente pegar e dar um monte de espaços. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Dá um monte de espaços aqui, ó. Pessoal, você acha que está no meio. Você acha que está no meio, mas não está. Olha a quantidade de espaços que tem aqui, ó. Então, isso não é uma prática correta. Até porque já existe uma ferramenta própria para isso. Se eu selecionar, não tem nada, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhum espaço. Ok? E uma outra observação é: espaço, ele conta como caracteres, tá, pessoal? Um espaço, ele ocupa o mesmo espaço no documento, comparado à letra A, letra B e assim sucessivamente. Primeira coisa é isso daí, tá? Vou fazer um Ctrl T novamente
teve uma coisinha aqui que eu esqueci de mostrar para vocês, que é comum ao documento inteiro. Aqui, nós temos um espaçamento entre linhas, tá? Ó. Então, o normal é o 1, a gente tem que usar 1,5, tá? O que seria 1,5? Por exemplo, seria o tamanho, o 1 corresponde ao tamanho da letra. O 2 é 2 vezes o tamanho da letra. O 3, 3 vezes o tamanho da letra. Então, se eu faço aqui, ó, 1,5, por exemplo, então quer dizer, é um tamanho e meio da letra. Observa que o espaçamento, deixa eu tirar o zoom aqui, eu acho que vocês vão ver melhor, tá? Ó, vou voltar para o 1, você vai ver que o texto ele está muito próximo. Aí eu tenho certeza que todo mundo já passou por essa situação. Você está lendo um livro, ou lendo alguma coisa, você termina a linha, quando você vai para a linha seguinte, você diz, eita, eu já li essa linha. Então, observe no tempo que você perde. Imagine que o professor na universidade fazer essa leitura várias vezes, ou seja, repetir a mesma leitura. Então, esse 1,5, ele corresponde a isso. A você dar um espaço em meio da letra, o que vai facilitar na hora da leitura, tá? Então, se eu colocar aqui 3, olha o espaçamento que fica. Fica 3 vezes o tamanho da letra, tá? No espaçamento. Então, o correto é você usar o 1,5, ok? Vamos lá. Então, observa que o alinhamento padrão do Word é o alinhamento à esquerda. Observe que a margem esquerda do documento, ele está... Pessoal, eu vou só tirar minha câmera aqui um pouquinho, porque eu acho que a internet aqui deu uma caída e recomendou aqui desligar a câmera. Vamos lá. Observa que o alinhamento à esquerda, o texto ele fica alinhado à margem esquerda, tá? E a margem direita fica toda desorganizada, tá? Fica toda desorganizada. Vamos ver alguns dos outros, né? Por exemplo, eu posso colocar um parágrafo com alinhamento centralizado? Pode, desde que seja conteúdos poéticos, como, por exemplo, uma poesia, uma música, por exemplo, aí você pode usar. Mesmo no caso da ABNT. Se você vai fazer um trabalho que tenha lá uma poesia, uma música, você pode usar ela centralizada, não tem problema. Não sendo isso, não pode, tá? Então, vou deixar ele centralizado só para a gente ir comparando. No segundo parágrafo, que nesse caso não precisa nem selecionar o parágrafo inteiro, porque já é aqui um parágrafo, eu já clico nele, ó, observe que ele já vai direto. O alinhamento à direita, observe que na margem direita agora está tudo organizado, mas na margem esquerda está a maior bagunça, tá? Então, a gente só usa o alinhamento à direita, que inclusive é o Ctrl G, o centralizado Ctrl E, e o à esquerda Ctrl Q, e o justificado é o Ctrl J, que a gente vai ver agora. Então, ó, o justificado, observe que as margens esquerda e direita, observe que elas ficaram exatamente iguais. E o espaço, ele foi distribuído dentro das palavras, ou melhor, entre as palavras, foi que ele distribuiu os espaçozinhos para ficar tudo organizado. Traduzindo, título centralizado, corpo do texto, ó, corpo do texto, tá? Justificado. Uma dica que eu dou a vocês vão digitar um trabalho da faculdade ou da escola, já faz essa formatação na hora que você está digitando, para não precisar você fazer isso depois, tá? Vamos lá, próximo passo. A gente sabe que todo parágrafo, ele tem que ter um recuo. Então, na tecla Tab, ó, dá um toquezinho na tecla Tab, observe que ele já cria um recuo para demonstrar que aqui está iniciando um parágrafo. Então, teria que fazer isso em todos, tá? Ó, todos os parágrafos. Então, observe que o texto agora, pessoal, ele está mais apresentável. Não está aquele texto desorganizado que estava agora há pouco, né? Então, já fica um texto apresentável. Está pronto? Não, ainda não está pronto, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Olha só o que é que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui um layout, tá, pessoal? Ó, na parte lá, layout quer dizer estrutura, tá? Então, na estrutura, porque a página é a estrutura,
eu vou vir aqui, ó, ao lado esquerdo, vou clicar aqui em margens. Nós temos algumas margens, por exemplo, normal, que é o que a gente usa, 2,5 superior, 3 à esquerda, 2,5 inferior e 3 à direita, tá? É o que a gente está utilizando. A estreita, observe que as margens agora aqui ficam bem estreitinhas. Quando é que eu uso essa margem estreita? Por exemplo, você vai imprimir na sua casa uma pesquisa agora só para estudar. Você vai economizar folhas. Por exemplo, você tem lá 10 folhas para imprimir, se você colocar a margem estreita, ele desce nada aí para 7 folhas. Então, você já economizou 3 aí, tá? Aí nós temos aqui moderada, que ele é um pouquinho mais largo, ó. Então, ela, aliás, menor do que a normal, né? Aí a larga, sim, a larga que é um absurdo. Essa larga, geralmente, o pessoal usa para fazer biografia. Por exemplo, você começa a ler um livro, logo no início vai vir a biografia do autor. Aí o pessoal faz isso daqui. Coloca uma margem larga só na primeira página, tá? Vamos lá. E nós temos a espelhada, que seria a questão de impressão, frente e verso. A gente não vai usar. Nenhuma dessas é o que a BNT está precisando, tá? O que a BNT exige. O que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui abaixo, ó, margens personalizadas. Ó. E vamos lá. Para facilitar, eu sempre faço assim, ó. 3 e 3. Não. 2,5. 2,5. 3 e 3. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. 3 e 3. Então, coloca lá 2,5, 2,5, 3 e 3. Já resolveu, já. Essa externa que ele está se referindo aqui. Ah, já sei por que foi. Por isso que eu olhei aqui. Deixa eu cancelar aqui, tá? Achei estranho. Por isso que eu olhei aqui. Eu vou voltar para normal. Porque seria ali a personalização seria com base na espelhada. Agora vai ser outra aqui, ó. Pessoal, só uma correção. Até eu às vezes me corrijo, tá? 2,5, 2,5, 3 e 3, tá? Então você só altera isso daqui, ó. Tá? Precisa nem colocar o centímetro, porque ele mesmo já vai colocar para você. Então, 2,5, 2,5 superior, 2,5 esquerda, 3 inferior e 3 à direita. Terminou, colocou isso daqui, ok. Cadê a minha lupa? Lupinha, vamos lá. Agora sim eu estou com o trabalho pronto, nas normas da ABNT, e agora eu posso entregar na faculdade que não tem volta nenhuma, ou seja, ele não vai voltar, tá? Por exemplo, essa questão, ó, só por causa desse espaçamento entre linhas, tá com um bom tempo. Uma pessoa estava fazendo um mestrado e ela tinha pago para alguém digitar o trabalho dela. E a pessoa não colocou o espaçamento entre linhas aqui, ó, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, pode ser que ela tenha mudado. É assim mesmo como? É essa que eu fiz ou é a que você fez? Superior, cadê? Daniel, é assim mesmo, da forma que você digitou aqui ou da forma que eu fiz? Deixa eu pesquisar aqui para tirar as dúvidas. Porque ela muda, tá? Ela muda. Inclusive, quando você vai para a faculdade, tem uma matéria que é chamada de metodologia científica. Aí eles passam a atual. Por exemplo, regras ABNT. Vamos lá. Eu acho não, tenho certeza. O Google fica escutando a gente. A gente falou em ABNT. Eu não digitei ABNT em lugar nenhum, só foi colocar o nome regras, já deu o ABNT. Aqui, ó, margens, direita inferior 2, esquerda superior 3. Pronto, vamos fazer isso agora. Espaço entre linhas, olha lá, Arial, tamanho 12, cor preta, tá? Não pode usar colorido. Vamos lá, direita inferior 2, vamos configurá-la agora. Vamos lá. Inferior direita, eu acho, não foi? Eu já esqueci aqui. Vamos lá.
direita e inferior 2. Direita e inferior. Vamos aqui. Direita aqui, ó, 2. Pronto, corrigido, ó. Pronto, agora para o outro aqui. Vamos ver. E esquerda e superior 3. Pronto. Então, 3, 3, 2, 2. Fica mais fácil aí para entender, ó. 3, 3, 2, 2. Tá, pessoal? Corrigido. Valeu aí, Daniel. Então, 3, 3, 2, 2. Clicou em OK. Pronto, agora ele está prontinho. Você pode entregar na faculdade que não tem problemas nenhum, tá? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Bem, pessoal, a Irã tem alguma coisa a colocar? Laura tá muda hoje. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Então, nós temos aqui o ABNT, tá? Valeu, João Vitor. Vamos lá, então tá aqui prontinho, né? Então, isso daqui imprimir pode entregar ou enviar para o professor sem problema nenhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa ver. Vamos lá, vamos fazer mais umas coisinhas aqui. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ó, posso usar cores, pessoal, professor? Não, tem que ser preto, tá? Você não pode usar nem azul, nem vermelho. Tem que ser preto, pronto, acabou. Outra coisa que você pode fazer, se fosse o caso, por exemplo, ó, esses avançar aqui, ó, aumentar recurso, você pode usar esse daqui. Aliás, só que nesse caso aqui, deixa eu voltar. Deixa eu fazer aqui um exemplo, tá, pessoal? Deixa eu fazer um ponto. Aliás, vou fazer aqui abaixo. Digamos que você queira fazer uma capa do trabalho para entregar ao professor. Por exemplo, colocar lá, centralizado. Colocar a escola. Quem diz aí o nome de uma escola? Hein, pessoal? Quem Senador diz aí Rio o nome de uma escola? Pronto, colocar Premen, né? Que o senador Rio Palmeira é o Premen. Vamos lá. Já estudei lá, bom, viu? Pronto. Escola. Não usa, não combina, né? Escola, senador Rui Palmeira. Pronto. Aí aqui eu vou colocar o alinhamento à esquerda. Eu vou colocar, por exemplo, isso aqui é a contracapa, viu, pessoal? Quero mostrar para vocês um detalhe aqui. Aluno, por exemplo, vou colocar aqui João Vitor. João Vitor. Posso colocar a série, aqueles dados. Aí eu vou descer uma dica, ó, diminui o zoom, para você ver, inclusive aqui eu vou até descer mais uma vez, tá? Para não ficar tão próximo ali. A escola pode ficar em negrito, tá? Eu vou descer aqui um pouquinho vou até diminuir o zoom. Para diminuir o zoom, pessoal, pressione e segura a tecla Ctrl do teclado e gira a bolinha para trás do mouse, tá? Aí ele diminui o zoom. Vou descer aqui mais ou menos no meio, acho que agora já está certo, aí eu posso aumentar o zoom de novo. Aí vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, viu? Digamos que você vai falar sobre o Vale do Silício. Estava lendo hoje sobre ele. Investir aqui, vamos lá. Vale do Silício. Inclusive, ó, vou colocar tudo maiúsculo, seleciono aqui, ó, Shift mais F3, colocar um negritozinho, apesar que agora ele vai aplicar negrito. Vou tirar o negrito. Vamos lá. Aí tem aquele textozinho lá que a gente coloca, ó, trabalho solicitado pelo professor Jadiel Lúcio da disciplina de informática como forma avaliativa
do quarto bimestre, por exemplo. Aí o pessoal não coloca ele no cantozinho, né? Aí a gente usa essa ferramenta aqui, ó. Aumentar recuo. Geralmente eu levo ele até o 9, mais ou menos aqui, ó. E observo que teclo Enter. Aí agora aqui eu volto o recuo, ó. Diminuir recuo. Pronto, já diminuí. Aí agora eu vou fazer isso aqui, ó. Teclo Enter até chegar na última linha. Ele voltou, passou. Colocar aqui centralizado. Aí coloca lá, ó. Tudo maiúsculo. Arapiraca barra AL. Pronto. Se você colocar um negritozinho aí, beleza. Fiz uma contracapa de um trabalho, pessoal. Perfeito aí. Vou só diminuir aqui uma vezinha. E aqui eu vou... Ó, aqui eu subi uma vez, então vou ter que descer uma vez. Aqui, se for o caso, eu posso aumentar mais, ó. Tá vendo? Para ficar mais destacadozinho. Pronto. Ó lá, contracapa do trabalho prontinho, pessoal, ó. Certo? Viram aí como é fácil? Então, tem muita gente que não tem uma dificuldade danada para montar esse recuozinho aqui. E para montar esse recuozinho aqui, basta só fazer isso daí. Tá? Outra, só para a gente finalizar o trabalho, suponhamos que o professor diz o seguinte: me envie por e-mail, tá? Pessoal, não envie para ninguém um trabalho editável, ou seja, que a pessoa pode pegar lá do outro lado e possa editar. Por exemplo, digamos que eu estudo com o João Vitor e digo o seguinte: João Vitor, deixa eu ver como é que você fez o seu trabalho aí, manda para mim, aí eu vou mandar o arquivo do Word. O que acontece? Eu vou pegar, botar o meu nome e entregar. Então, olha só, vai aqui em arquivo, pessoal, ó, digamos que você vai salvar, né? Você pode salvar direto, não tem problema, tá? Por exemplo, procurar, ó. Vai lá em procurar. Você pode salvar o documento normalmente, como se você estivesse salvando qualquer documento. Só observe o local onde você vai salvar, tá? Isso é importante. Ou você pode mudar aqui o tipo do arquivo, ó. Por exemplo, vamos ver se tem aqui o PDF. Não tem por aqui. Então, vamos procurar aqui de outra forma. Vou fechar aqui. Então, ao invés de salvar, eu vou usar o exportar, tá, pessoal? Vou usar o exportar e observe que ele tem aqui, ó, criar PDF, ó. Criar o PDF e aqui observe que ele já aparece lá, ó. Tipo do arquivo PDF, um exemplo. Tinha, porque eu não vi não. Foi mal aí. Ó, vou salvar, ó, aliás, publicar, tá na pasta documentos, ó. Vou publicar. E aqui na pasta documentos, eu vou procurar aqui, ó. Cadê? Que eu não tô vendo. Aqui, ó, Microsoft Word, ó, em PDF, tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Mas tá aqui, ó, Microsoft Word. Ah, ele já abriu. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Olha lá. Então eu já converto em PDF, aí o PDF é um arquivo que não pode ser editado. Você não edita ele, né? A pessoa ela pode até copiar, né? Infelizmente. Mas deve ter alguma configuraçãozinha lá que você pode bloquear isso daqui, né? Ele aceita até o copiar aí. Beleza, mas pelo menos você manda para não dar o trabalho todo pronto a ele, né? Pelo menos para ele fazer essas alterações. Então, faria dessa maneira aqui, tá? Pessoal, ok, dúvidas aí, como gerar um documento nas regras da ABNT, como gerar o PDF.
lá, ó. Então, você tá colocando aí uma carta, um aviso, por exemplo. Aí você poderia fazer dessa maneira. Você pode também, vou tirar aqui, daqui a pouco eu faço ele. Por exemplo, você pode vir aqui, pode colocar uma borda, pessoal, ó. Uma borda à esquerda, aliás, direita. Você pode colocar uma borda, por exemplo, vou colocar aqui inferior. Superior, cadê o inferior aqui? Inferior. Observe, fica lá, você pode vir aqui até alterar, personalizar essa borda. Por exemplo, deixa eu ver aqui a mensagem. Você pode vir aqui, por exemplo, ó, pode personalizar a borda, se for o caso. Ó. Pode escolher a cor da borda, colocar um vermelho aí. Pode escolher até a espessura da borda, que você pode escolher quais são os lados que você quer, ó. Tá? Ah, mas eu vou querer só a inferior, então vou desabilitar as outras, tá? Posso até usar uma sombra aqui, que ele fica legal, ó. Olha lá. Eita. Ah, eu queria só a aqui. Inferior. Que resenha, deixa eu refazer ela aqui. Que eu acho que ela não... Ah, ela não aceita sombra se for todos os lados. Aliás, só um lado só. Ele só aceita se for todos os lados. Pode ficar assim, você pode ir lá colocar a cor, se for o caso, ó, fica um detalhe legal, mas assim, para você fazer uma carta, para você colocar um aviso, alguma informação. Ah, deixa eu ver aqui. O Airan tá chegando atrasado. Um pouco a mensagem porque tá péssima a internet. Ah, tranquilo, Airan. O importante é que chegue. Né? Vamos lá. Então, posso colocar isso daqui. Deixa eu ver aqui mais o que, é que a gente pode fazer. Ah, tem uma opçãozinha aqui, ó. Por exemplo, bordas de sombreamento. Eu uso isso daqui, ó. Sombra. Você pode vir aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ah, na parte superior, por exemplo, aqui na parte superior, você tem aqui bordas, que é a borda do texto que está selecionado. Eu tenho aqui, ó, bordas da página, e na borda da página aparece aqui uma arte. Você pode colocar também, se for o caso, ó, todas as bordas, um exemplo, com a cor que você escolher aí. Fazer um carnaval agora aqui. Ó, observe que fica lá uma borda todinha na página. Ó, inclusive no documento inteiro, né? Vamos lá. Mas você pode também fazer isso aqui, ó, bordas da página, sombra, e você escolher uma arte, pessoal, ó. Isso daqui é muito velho, mas talvez uma mensagem de Natal, por exemplo. Digamos aí que vocês vão mandar uma mensagem para o crush de vocês, ó, tem coraçãozinho. Ó, tem um monte aqui. Crush, contatinho, o que for lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui interessante. Então, muitas vezes é só colocando. Às vezes até esse aqui que a gente vê que é feio, quando coloca lá fica bonito. Vou pegar um aqui. Vou pegar o coraçãozinho mesmo aqui. Você pode alterar a largura do coração, ó. Ele vai até 31. Oxe. O mouse aqui está bugado. Pronto, ó, vai no máximo a 31. Clica em OK. Eita, esse daqui eu vou tirar as bordas dele, ó, sem bordas. Eu tinha colocado uma bordazinha ali. Olha lá, pessoal. E observe, fica lá, o coraçãozinho. Se achar ele grande, pode diminuir. Tá? Vamos ver lá como é que ele fica menor. Vou colocar um... Talvez fique mais interessante.
Então você vai fazendo essas brincadeirazinhas aí, que pode ficar legal, pode ser usado em alguma coisa, tá? Esse exibir linhas de grade, não. Tá. Então, ó, lembrando, você não pode entregar um trabalho fantasiado assim, né? Mas só uma ideia do que vocês podem fazer, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos terminar só esse grupo aqui para eu liberar vocês, tá? Só está faltando uma ferramenta. Vou voltar aqui para o outro documento. Por exemplo, tá? Digamos que você coloca lá, ó, José Maria, uma lista, Sebastiana, Ilza, Benedita, deixa eu ver, quem tem outro nome assim, inspirador? Juvelita, Antero, colocar todos esses aqui. Aí, ó, para você não se preocupar, por exemplo, em organizá-los em ordem, tá? Aí você pode vir aqui, ó, classificar. Quando você clicar em classificar, ele pergunta se você quer classificar o parágrafo, o título, o capítulo, não, né? O parágrafo mesmo. E ele vai perguntar aqui na frente, ó, se a classificação que você quer fazer é em ordem crescente ou decrescente, ou seja, de A a Z ou de Z a A. Eu vou deixar crescente, vou clicar em OK. Ó lá, ó, já ficou. Começando lá pelo Antero, Benedita, Creuza. Então já mudou toda a ordem. Se fosse o caso, você poderia fazer aqui, ó, decrescente. Observa que ele já mudou toda a ordem aqui novamente. Tá? Então vai ser o que você precisar, digamos assim. É assim que nas escolas funcionam, né, para fazer frequência. Antigamente as pessoas procuravam, primeiro as pessoas com a letra A, ia colocando. Depois as pessoas com a letra B. Aqui, ó, no grupo de parágrafos, viu? Ó, o grupo de parágrafos aqui, ó, classificar, e aí você vai definir se vai ser o crescente ou o decrescente, tá? Lembrar de selecionar, né? Então, como eu falei, antigamente as pessoas usavam o olho mesmo, e procurando, hoje não precisa mais não. Então, o cara caiu lá no 24, pode se preparar que vai ser zoado, né? Antigamente o pessoal ainda se preocupava com isso, aliás, em separar, né? Não deixar um carinho lá com 24. Hoje tem pouquinho mais não. Vamos lá. Pessoal, por último, tem essa opçãozinha aqui, ó, de mostrar tudo. Ele vai mostrar todas as vezes que a gente teclou Enter. Só serve para isso. Se a gente imprimir isso, esses símbolozinhos, agora que eu esqueci o nome dele, Pi, né? Acho que é o Pi. Ele vai mostrar, ele não vai ser impresso, tá? Ele só mostra onde tem Enter, tá vendo? Eu vou apagar aqui, ó. Onde tem Enter, aí ele vai mostrar, tá? Onde tem parágrafo, digamos assim. Às vezes acontece de forma acidental, alguém marcou, alguém fez uma combinação lá contra mais o asterisco, aí já se apavora, eita, tá aparecendo um negócio aqui, o programa tá bugado. Não, é só vir aqui, ó, desabilitou, ele já voltou ao normal, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas? Hein, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Não. Todo mundo entendeu? Graças a Deus, Jesus tem poder. Eu só espero que na prova vocês tirem nota boa, né? Porque eu pergunto se vocês entenderam, vocês dizem que entendeu. Que tá entendendo tudo. Aí quando chega na prova, tira nota baixa, aí mata papai. Beleza. Vamos lá, né? Vamos aguardar, né? Quem puder praticar aí, pratique, né? Lembrando que no Word tem isso. Ok? Aliás, no celular tem o Word. Então, pratiquem lá. Já que vocês não têm aí, pessoal, mais nenhuma perguntinha, tá? Então, estão liberados, tá? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus
E até a próxima semana. Com fé em Deus, tá? Tchauzinho aí para todo mundo. Galera.